Olá, eu sou Júlio Mesquita, sou administrador de empresas de informação, sou pós-graduado em gestão empresarial e mesmo sendo estudante de economia, atuando nos principais bancos privados do Brasil e atuando com serviços das maiores seguradoras do mundo, eu descobri que, após a minha formação de coach, que prosperidade e enriquecimento não tem nada a ver com finanças. E eu quero te apresentar esse projeto que se chama um treinamento DNA Próspero. Eu preparei um material didático, um material que vai ter uma sequência de vídeos e você vai ter todo esse conteúdo gratuito. Então fica comigo e aguarda aí a nossa apresentação. Eu convido você para ver essa apresentação fantástica sobre o programa DNA Próspero. Bom, eu sou Júlio Mesquita, eu sou coach. E hoje, falando sobre finanças, depois de ler mais de 70 livros sobre finanças, depois de ter trabalhado durante anos com os produtos do banco, comercializando esses serviços com muita propriedade, depois de entender como funciona o sistema financeiro e depois de entender como funciona a mente humana, eu posso te afirmar com certeza que enriquecimento e prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. E como você vai saber isso? Dentro do nosso programa DNA Próspero. Bom, por que o nome DNA? Eu posso te afirmar que o nosso DNA tem nossos registros, tá? Nossos registros dos traços físicos, do código genético que nós herdamos dos nossos pais, parentes e antepassados. Só que eu posso te dizer que isso é mais profundo ainda, que nosso DNA tem os nossos registros emocionais, comportamentais, sentimentais dos nossos pais, parentes e antepassados. Tem nossos sistemas de crenças, os nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos e comportamentos dos nossos pais, parentes e antepassados. Que isso pode trazer uma genética próspera, um mindset transformador de riqueza, de enriquecimento, ou pode também trazer de limitação e escassez para a sua vida. E isso você vai aprender passo a passo o que é que sua mente tem nesses registros inconscientes que faz você se tornar uma pessoa limitada financeiramente, tá certo? E aí, o que acontece? Tudo na vida é equilíbrio, tá? O equilíbrio. E você vai entender sobre a mente racional, a mente emocional, a mente intuitiva. Porque a soma dessas mentes é sabedoria. Sabedoria é saber fazer. E muitas vezes a gente pensa que tudo é de forma racional, e não é. Tem muita coisa que é emocional porque está no seu sistema de crença. É o que você acredita como verdade e que você foi treinado mentalmente para justamente repetir esses padrões. Esses padrões podem ser fortalecedores para o seu enriquecimento ou ele pode ser limitador para o seu enriquecimento. Tudo bem? E aí você vai entender isso com muito mais propriedade, com muito mais sabedoria, passo a passo. Bom, o programa DNA Próspero é um programa financeiro que ele é para exatamente você entender isso. E na primeira fase nós vamos trabalhar sobre a mente racional, tá certo? E na mente racional você vai entender como organizar o orçamento familiar, como negociar dívidas, como poupar e investir, criar um novo hábito, tá? Arrumando a casa para que você consiga fazer isso com sabedoria. Aí você pode me perguntar, Júnior, você está me falando sobre um programa DNA que é mente racional, emocional, intuitiva, e eu vou fazer planilha de orçamento familiar? Sim. Você sabe por que é importante fazer isso? Porque isso é um passo a passo, a gente começar do básico. Se você já tem isso e faz, tudo bem. Mas se você não tem, eu posso te afirmar que isso vai ajudar muito. Por quê? 80% das famílias brasileiras não têm um orçamento familiar. E o que acontece com isso? Quando esses pais, essas mães que são provedoras de renda, perdem seus empregos e não têm um orçamento familiar, não tem uma distribuição de como é feito isso com sabedoria, o que acontece? Sacrifica o orçamento familiar e entra no endividamento. Entendeu? E aí o que acontece com isso? É muito importante que você saiba disso, que segundo as pesquisas que eu fiz, muitas separações acontecem por conta exatamente da falta de planejamento do orçamento familiar. Quando os casais entram em endividamento, seja ele com a compra do imóvel da casa própria, seja com gastos
descontrolados por conta do consumo desnecessário, seja por falta de planejamento com relação a esses custos mensais e que termina sacrificando, desgastando os relacionamentos. E muitas vezes isso gera separações, tá? Que geram perdas emocionais para esses filhos e filhos que entram, e mulheres e casais que se separam e que entram na justiça para exatamente pedir pensão alimentícia, comprometendo a vida dessas famílias, desses filhos que não estão recebendo pensões, tá certo? E estão vivendo abandonos por conta de pais que deixaram de fazer os seus papéis, tá? Por quê? Porque não tem uma organização financeira, porque não tem um planejamento de um orçamento familiar, tá certo? E aí você vai ver. Outra coisa que eu vou te ensinar, vindo de instituições bancárias, eu vou te ensinar a ser um negociador faixa preta de dívida, tá certo? Você vai aprender passo a passo como negociar essas dívidas com sabedoria. E o mais importante não é nem você aprender a negociar, é você aprender que você não entre nessas armadilhas em outras vezes, em outras situações. Não entre em tentação para poder entrar no endividamento. Você vai fazer cálculo, você não precisa ser administrador de empresa, você não precisa ser contador, você não precisa ser um economista, você só precisa entender quais são as taxas de juros, o que você está pagando sobre aquilo, e se aquilo é viável ou não, e quais são as possibilidades que existem para que você faça o melhor investimento, a melhor compra com segurança, sem pagar taxa de juros abusivos, sem entrar em endividamento, tá certo? Vou te ensinar a se tornar um negociador faixa preta, tá certo? E aí vamos lá, eu vou te ensinar a você fazer uma reserva, poupar, pegar uma parte dos seus rendimentos e criar esse hábito, criar uma musculatura neural para que você consiga direcionar o seu dinheiro com sabedoria. Vou te ensinar a ser um investidor faixa preta, tá certo? Você pode entender hoje que você pode ser um investidor em imóveis, você pode ser um investidor nos títulos imobiliários, tá? No mercado através das FIPs e das REITs. E aí o que acontece? Você pode ser um investidor no mercado imobiliário a partir de 30, 100 reais mensal, tá certo? Através dos fundos imobiliários. E aí você pode fazer o quê? Comprar as ações. O mercado, a Bolsa Brasileira, existe mais de 600 ações no qual você pode negociar. E como você vai fazer isso com sabedoria? Não precisa ser contador, não precisa ser economista, não precisa ser matemático, você só precisa saber como comprar e como investir e fazer isso. Com o segredo dos americanos é que eles têm 65% do povo americano, eles são investidores, eles investem, a cultura de investir no mercado financeiro. E o que acontece isso na prática? Acontece que muitos se preparam para uma aposentadoria, enquanto a gente está vivenciando muitas crises e que as pessoas, os idosos se aposentam e perdem 50% das suas rendas. Se você tiver um plano de investimento a médio e longo prazo, sabendo construir uma carteira de investimentos, você vai perceber que essa complementação de uma aposentadoria do seguro social, ela pode ser através de um fundo de investimento a médio e longo prazo, seja ela no Brasil ou no exterior, em uma carteira americana, em uma carteira europeia, em uma carteira asiática. E isso você vai ter como entender, como fazer com sabedoria. Existe um módulo específico que vai ser aprofundado para quem quiser direcionar investimentos no Brasil e no exterior, tá certo? E eu lhe digo que isso tudo é construção de um novo hábito, construção de uma nova trilha, uma sinapse neural, que você vai mudar o seu mindset para que agora você se tornar um investidor, uma mente próspera, que você consiga realizar algo diferente na sua vida, tá certo? Através do conhecimento. Então vamos lá. O que você vai ver mais? Você vai ver na primeira fase, que é por onde começar. Júnior, como é que eu começo? O começo é esse, aprendendo o orçamento familiar, negociando dívida, sendo um negociador faixa preta, aprendendo a poupar, aprendendo a investir, criando atividades que lhe gerem renda. O problema não é somente quanto você está ganhando e quanto você paga, tá? O ideal é que você ganhe mais do que você paga, né? Sua receita seja maior que sua despesa. Mas tem uma coisa que você vai aprender, que é justamente para não vivenciar a corrida de ratos,
que o Robert Kiyosaki fala tanto no livro dele, Pai Rico, Pai Pobre. Você pode ver lá, que cada vez que você ganha mais, você gasta mais. Isso é exatamente a cultura da classe média, que é uma classe burguesa que são consumistas, tá certo? E aí o que acontece? Quando você muda isso, você vê uma pessoa que vai para o shopping. Você já foi no shopping e comprou dólar? Porque tem casa de câmbio dentro do shopping, tá? E você já foi no... Não, as pessoas vão. Então faça o teste a partir de agora. Faça o teste, vá no shopping, o que você gasta na praça de alimentação, o que você gasta em uma loja daquela, compre a outra parte em dólar e guarde, tá certo? Porque uma das maneiras de enriquecimento que você pode ter é criar um hábito de comprar uma moeda que tem o poder de troca em qualquer lugar do mundo, tá certo? E você vai entender isso, que uma das maneiras de proteger o patrimônio é exatamente você ter um rendimento em dólar, porque a correção do câmbio sempre vai lhe dar ganhos. Então vamos lá. O que você vai aprender? Você vai aprender através do programa DNA Próspero sobre sua mente racional. Sua mente racional diz assim: gaste menos do que você ganha. Não é isso? Uma pessoa que gasta mais do que ganha, ela vai ter endividamento. Não é isso? Todo mundo já sabe isso. E porque, segundo o IBGE e órgãos competentes que fazem essa pesquisa, dizem que 64% dos brasileiros têm uma conta vencida. Então o que acontece na prática? Se todo mundo sabe de forma racional que é uma fórmula simples, né? Ganhe mais e gaste menos. E por que as pessoas estão devendo? Porque não é racional, é emocional. E você vai perceber isso. Então, como é que muda esse mindset? Através de investimento em educação financeira. Você certamente não aprendeu isso com seu pai, com sua mãe, com seus pais, parentes e antepassados. Você não aprendeu isso nas escolas, nas instituições, porque nas instituições brasileiras não ensinam sobre educação financeira. Você não aprendeu isso nas escolas, nas faculdades, nas pós-graduações. Você não aprendeu isso, a virar a chave com essa mudança de comportamentos financeiros, tá certo? Então as pessoas aprenderam o quê? A usar um cartão de crédito, parcelar em 10, 12 vezes, comprar as coisas parceladas e pagando juros. Não tem opção em 10, 12 vezes sem juros. Toda operação financeira com parcelamento tem juros. Os bancos sobrevivem de juros. Então não se engane, isso é marketing financeiro para poder gerar endividamento e gerar consumo. Tá bom? Então vamos lá. E segundo históricos aqui registrados do IBGE e órgãos competentes, falam que as classes sociais no Brasil, que 1% dos ricos ganham acima de 30 mil reais. Tá? É uma realidade de poucos. A classe média está falida. Por quê? Porque é uma classe burguesa, uma classe consumidora. E o que acontece? Se o país está quebrado, se o país está endividado e ela não tem crescimento na economia, a classe média cai, despenca. Por quê? Porque não tem poder de compra. E aí o que acontece? Segundo registros mostram que os pobres, tem aqui pessoas que ganham de 23,9% ganham até 1.908 mensal. Segundo, 18,6% ganha até 2.800, ou seja, 42% da população, né, do Brasil são pobres, ganham menos do que 2.800 mensal. E aí o que acontece? Como é que você vai construir riqueza se você tem um resultado desse? Você pode poupar e investir tendo um ganho hoje, com pouco ou com muito, você tendo um orçamento familiar, não entrando em dívidas, tendo um programa de investimento a médio e longo prazo, você vai conseguir isso, aprendendo a poupar e investir com sabedoria. Então, dentro do programa DNA Próspero, você vai aprender como você aumentar os seus rendimentos. Aí você chega, Júnior, como é que constrói esse rendimento? Eu vou te dizer como eu estou fazendo agora. Eu transformei o meu conhecimento em um produto, em um infoproduto, em um treinamento, em uma mentoria, em um coach, tá? Ele individual ou em grupo, eu ensino pessoas. Eu tive que me recriar no mercado por conta da mudança do cenário econômico e trazer isso, transformar o conhecimento. Você vai ver dentro do programa DNA Próspero que é justamente o seu perfil comportamental, e dentro do perfil comportamental você vai ver suas habilidades, seus talentos, suas aptidões e como você transformar esses talentos, essas aptidões, essas habilidades em um negócio lucrativo e através do marketing digital você entender como levar isso para milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Então
Você não tem mais um negócio que ele é local, em um bairro, tá? Ele não é mais regional, uma cidade, uma região. Ele é nível Brasil, ele é nível mundial, porque a internet tem o poder de entregar a qualquer distância. Eu tenho um treinamento que ele já foi consumido em Portugal, no Brasil, foi consumido na Espanha. E aí o que acontece? Esse conteúdo está chegando em múltiplas fronteiras. E isso eu vou te ensinar para fazer com sabedoria, tá certo? Eu vou te ensinar como ser um profissional bem remunerado, melhorando o seu mindset, você investindo em conhecimento para que você se torne uma pessoa de alta performance, tá certo? Eu vou te ensinar os 5 mercados milionários, porque se de repente você hoje está buscando melhorar o seu padrão social e de repente ter ganhos acima da média, o ideal é que você atue em mercados milionários, porque esses mercados normalmente são anticrise, e aí você não vai ficar vivenciando o que você está repetindo padrões em cenários em crise, tá certo? E aí vamos lá, outra coisa, você vai ver os 5 passos, tá? Para você melhorar a sua vida financeira. Como é isso? Aí você vai perguntar, como é isso, Júnior? A mente racional, tá? Você vê princípios de enriquecimento. Eu vou falar sobre os 15 princípios dos judeus. Os judeus são povos que foram escravizados na época do Egito, na época de Roma, eles foram perseguidos. Na época na Alemanha, eles tiveram os problemas com os alemães, né? Que iam para a câmara de gás, e tudo isso que você sabe sobre as histórias. E como é que esses judeus se tornaram os povos mais ricos? Esses povos têm 5% da fortuna mundial. Esses povos, tá? Eles são donos das maiores redes e instituições financeiras do planeta. Eles são donos das maiores seguradoras do mundo. Então como eles despertaram a inteligência financeira, essa sabedoria de lidar com o dinheiro, tá? Se eles foram escravizados e têm uma história, né, tão sofrida no passado. E então o que acontece? Tudo vem a partir de princípios. Então o que acontece? Se você segue princípios de pessoas que conseguiram algo extraordinário numa história, mudar a história de um povo, tá? E que hoje ela pode mostrar com sabedoria que conquistou isso, então é bom você seguir esses princípios, você vai aprender esses princípios aqui no nosso programa DNA Próspero, tá certo? Então, como organizar suas finanças com sabedoria e sabendo identificar oportunidades na sua vida. Muitas vezes as pessoas não entendem quais são as oportunidades, não dão Por quê? Porque não tem uma meta, porque não tem um planejamento, não sabe o que querem. E aí o que acontece? Uma pessoa que não sabe o que quer, ela não sabe como investir, ela não tem um objetivo, uma meta específica, detalhada, ela não sabe enxergar oportunidades. Eu posso dar ouro em pó para você que não se preparou para as oportunidades, e aí o que acontece? Você achar que isso não lhe serve, entendeu? E aí acontece com muitas pessoas que estão tendo oportunidade todos os dias, mas não tem um óculos que enxergue as oportunidades, exatamente porque não tem uma meta, porque não tem um planejamento, não tem um plano de ação. E dentro do programa do coach, do DNA Próspero, você vai ver como ter um radar atento e onde você vai perceber a oportunidade dentro da empresa que você trabalha, para que você tenha uma renda maior, sendo promovida, você vai ver oportunidades de negócio dentro do seu mercado de trabalho, tá? Nas opções que existem entre outras empresas e nos concorrentes, tá? Como vencer essa concorrência. Você vai ver oportunidades como você mudar, tá? E surfar uma onda de acordo com que está tendo uma nova oportunidade para você. Por quê? Porque você está atento, você está aberto a essas oportunidades na sua vida. No momento que você acha que é autossuficiente, que não tem nada para aprender e que não quer mudar nada na sua vida, você vai ser o quê? Medíocre. Você vai achar que aquilo está bom e pronto. Você colocou limite, está na zona de conforto. E isso não faz, zona de conforto não faz você prosperar. Falta de conhecimento não faz você prosperar. Vai colocar limites na sua vida, freio, tá? Você vai ter amarras. E é isso que eu quero te mostrar dentro desse programa. Como você fazer dinheiro. Nos Estados Unidos a gente vê isso, que é make money. Fazer dinheiro não é
como ganhar o dinheiro? É você fazer o dinheiro. Como você faz dinheiro? Normalmente com o empreendedorismo, você cria a ideia, essa ideia transforma em um negócio e esse negócio converte em renda. Então como é que eu pude fazer, por exemplo, nesse novo projeto com o coach, com a pandemia, com as situações adversas? Meu projeto hoje é digital, eu atendo individual, atendo em grupo, atendo online e presencial. Eu tenho livros físicos e livro eletrônico, vende no Kindle, no Amazon, e eu tenho renda passiva sobre esses livros, sobre esse rendimento. Então você vai aprender como criar conteúdos, negócios online, negócios que lhe gerem renda, um passivo, receba dividendos sobre essas aplicações, sobre essa forma de ganhar dinheiro hoje no mercado. Tudo bem? Você vai aprender a pagar contas em dia, poupar e investir com sabedoria. Porque no momento que você tem essa planilha, que você sabe o que fazer e você segue aquilo à risca, não tem como dar errado, amigo. Não tem surpresa, não seja bobo, inocente, imaturo, de achar que você vai fazer de qualquer jeito e vai dar certo. Você pode fazer uma vez, pode fazer duas, pode fazer três, mas em algum momento, se você não tem um método, um sistema, uma metodologia, você vai falhar, você vai errar. Por quê? Porque você acha que sabe demais e é autossuficiente. Uma pessoa autossuficiente não está aberta à mudança. E quando não está aberta à mudança, não aprende, faz errado. Tá certo? Então aprenda com quem está querendo te ensinar. Aprenda, esteja aberto para ouvir as mudanças que aconteceram no mundo, no planeta. Então a importância de você conquistar a independência financeira é você aprender, ter sabedoria, estar em busca de livros, de cursos, de palestras, de treinamentos, workshop, de você buscar sabedoria, de aprender a fazer algo além da média. Isso é alta performance. E isso lhe traz o caminho. Uma pessoa que está buscando alta performance, ela prospera, ela enriquece, ela foge da linha da média, ela se distancia da grande massa, tá certo? E aí o que acontece? Ela consegue resultados maiores. Bom, se você gostou desse conteúdo até agora, eu tenho um super bônus para você. Ele está aqui embaixo, aqui nesse link. Você pode adquirir um e-book que se chama o DNA Próspero, que é todo baseado no treinamento que eu vou realizar para você, tá certo? E que lá tem 3 exercícios poderosíssimos. Tem um material com 72 páginas e eu posso te dizer, mais de 50 com pesquisas fundamentadas cientificamente, pesquisa de um conteúdo altamente rico de valor e que você já sabe que ele é um conteúdo transformador, que vai ajudar você a construir uma mentalidade positiva, produtiva e próspera. Então eu vou te ensinar que tem 3 exercícios poderosíssimos no qual eu escrevi esses e-books e eu apliquei na minha vida. É um exercício de coach, um exercício de física quântica, no qual fez eu atrair R$54 mil, fazer uma formação internacional, de fazer viagens, passeios maravilhosos, através desse método. O método é transformador. Então, se aconteceu comigo, eu convido você a vivenciar essa experiência. No começo eu achava que não ia dar certo, porque minha mente racional queria me sabotar, dizer, não faça, isso é besteira e tal. Mas como eu sou disciplinado, eu cheguei e continuei fazendo e eu vi o resultado, eu consegui um resultado que eu não tinha dinheiro para isso e isso tudo aconteceu e manifestou. E hoje eu estou aqui como testemunho vivo dessa transformação que isso tem. Estou compartilhando com você. Então essa é a sua oportunidade de adquirir esse e-book com 50% de desconto. Basta você clicar aqui e é o começo. Como é que pode falar de finanças e não tem dinheiro? Tem a coisa que é prioridade. Se você tem prioridade na sua vida, não estou dizendo para você deixar a sua cervejinha, deixar o seu lazer, deixar de comer sua pizza, mas eu digo, se você quer enriquecer, se você quer prosperar, invista, porque a relação que existe da prosperidade é uma relação de dar e receber. Não é só de receber, tá? Quem vibra somente no receber está vibrando na escassez. Então mude a sua mentalidade, mude o seu comportamento e perceba que algo vai mudar na sua vida no momento que você tem uma relação de dar e receber. Tudo bem? Então eu já estou te dando um conteúdo poderosíssimo e ferramentas, um método, um processo transformador. Então coloque em prática, transforme a sua vida, porque o melhor está por vir. Vamos lá, vamos continuar aqui a apresentação e eu vou te dizer a segunda fase. A segunda fase do estudo é exatamente sobre informações da neurociência.
como funciona seu sistema nervoso central, que faz você ser limitado financeiramente ou você ser abundante financeiramente. E isso vai fazer. Também eu tive que fazer vários trabalhos com relação a isso, de reprogramar a minha mente, saber entender, respeitar a história da minha família, dos meus antepassados e saber que todos nós temos uma história, podemos honrar nossa história, nossa família e mostrar que nós podemos fazer algo muito melhor e que eles não se sentiriam ofendidos por isso, por conta dessa mudança, dessa transformação que existe. Por quê? Porque existe amor, respeito e nós fomos treinados e preparados por eles para fazer muito melhor nesta geração. E vamos fazer isso juntos, tudo bem? Eles vão ter orgulho de nós, da gente, pela essa transformação, dessa iniciativa. E que as próximas gerações aprendam a fazer tudo de uma maneira diferente, muito melhor, com muito mais sabedoria com relação à inteligência financeira. Tá certo? Dentro do programa do coach, você vai ver metas, desafios, programas, sinapses, como criar um planejamento. Quem você quer ser nos próximos 2 anos? Como isso vai acontecer? Nós vamos fazer planejamento. E aí você vai dizer se você quer continuar sendo a pessoa que você é hoje financeiramente ou a pessoa que você quer ser abundante financeiramente nos próximos 2 anos. E qual é o caminho que você vai trilhar para que isso aconteça na sua vida. Bom, eu vou fazer com você com que você aprenda a criar uma jornada vencedora. Porque no momento que você cria uma jornada vencedora, tem etapas. Você vai vivenciar cada etapa de transformação como você já fosse a pessoa que você deseja ser. Tá certo? Por quê? Porque essa mudança já começou, sua mente, seu corpo já comunica de uma maneira diferente em busca dessa jornada vencedora. Então, no momento que você conquistar a sua meta, o seu desafio, você vai ver, valeu a pena porque eu já tinha vencido antes. E eu te digo que essas experiências são incríveis, são extraordinárias e você vai vivenciar a melhor fase da sua vida criando metas, mas não qualquer meta, uma meta inteligente, uma meta smart. Tá? Uma meta transformadora, uma meta que seja alcançável, que seja tangível, que você consiga superar, perseverar e ver que valeu a pena cada uma dessas jornadas, dessas vitórias vencidas, você já se sente empoderada para essa mudança. Tá? E você vai entender mais sobre você, a sua personalidade, quais são as emoções que estão por trás desse perfil comportamental e que podem ser emoções que lhe sabote, que faça você comprar de forma compulsiva, que faça você ter gastos inesperados, de você entrar em dívidas, de você entrar num processo de autossabotagem. Por quê? Porque você não conhece você como indivíduo. E quando você entende o seu perfil comportamental, entende a diferença das personalidades diferentes da sua, você passa a ser tolerante, ter mais respeito, vai melhorar a sua relação conjugal, sua relação afetiva, a sua relação com seus filhos, seus amigos, porque você entende sobre você, entende sobre os outros e essas diferentes personalidades que também afetam o seu financeiro, tá certo? Você vai aprender a lidar com o comportamento dos outros e aprender a respeitar isso, mas você não precisa fazer igual a eles e você vai entender qual é a disfunção que existe para que você não repita isso na sua vida, tá bom? E aí o que acontece? Dentro desse programa, essa segunda fase tem a mente emocional, que é justamente o seu DNA tem registro não só do seu registro, tá? Do seu registro genético, mas tem um registro de memórias. Quais são as memórias que você tem, tá? Que são inconscientes, está lá no oculto, está lá na caixa preta que você não sabe, mas ela te sabota, que todas as vezes que você recebe um dinheiro, você perde, ou você é assaltada, você programa para comprar um carro, e aí você compra o carro novo e daqui a pouco o carro está arranhado, o carro está batido, amassado, tá? O carro foi roubado, você perde alguma coisa. Toda vez que você faz uma reserva financeira, quando vai ver essa reserva some, porque veio uma despesa inesperada, mas você tinha lá o dinheiro, né? E teve que zerar a conta novamente. Então, tem algo que acontece que sempre faz você voltar a estaca zero. Então você vai ver quais são as memórias inconscientes, quais são os estados emocionais, os pensamentos e os comportamentos limitantes que impedem de você ter uma vida farta e abundante, de você viver uma vida de prosperidade, tá? Utilizando todo esse conhecimento a seu favor.
E isso mudando, imagina se hoje você aprende isso, você muda a história da sua família, você muda a história dos seus filhos, a próxima geração. Por quê? Porque eles aprendem e eles repetem. E no momento que ele repete algo que é positivo, produtivo e próspero, eles prosperam, eles crescem e mudam a história dessas famílias. E é isso que eu estou aqui para ensinar, toda essa mudança, porque eu estou fazendo isso também por mim e pela minha família, para tentar mudar a história da minha família, tá certo? Então assim, quais são as suas crenças? Nós trabalhamos o sistema de crença dentro do programa do coach, da inteligência emocional relacionada a finanças, e você vai entender que existem crenças que elas são fortalecedoras. Se ela é fortalecedora, ela vai te ajudar a crescer, a prosperar, a enriquecer. Mas se ela for limitante, ela vai lhe impedir, vai deixar sempre você aqui, ó, limitado, limitada, sempre naquela zona ali de estabilidade, nem cresce, nem reduz. Mas tem outras crenças que elas são muito piores, que são as crenças sabotadoras. Ela é considerada uma crença limitante, mas no momento que ela deixa você pior do que você está hoje, ela é uma crença sabotadora. Então você quer ser melhor, igual ou pior do que você é hoje. Se você quer ser melhor do que você é hoje, você tem que ter crenças fortalecedoras. Nosso sistema de crença dentro do programa do coach vai trabalhar para que você consiga algo muito maior, de você conhecer a melhor versão de você mesmo, de você superar e perseverar para conquistar o impossível de forma sábia, tá? Com ferramentas, um método, um processo neurologicamente correto, tá bom? E isso vai te ajudar, porque e tudo que você acredita são crenças. Essas crenças, elas podem ser fortalecedoras, limitantes ou sabotadoras. Mas tudo que você acredita é porque você tem fé, é a sua verdade. E a sua verdade é o que você repete, é o que você já faz no piloto automático. Isso já está na sua memória enraizado. Então, se você não quebrar os padrões limitantes na sua mente e você não sabe como fazer, não, eu não faço mais isso, você faz. Porque é inconsciente, você repete, tá? A pessoa que vai na loja e tem dinheiro para comprar e termina comprando o mais barato, ela não vai comprar por conta do que ela gosta, ela vai comprar porque é mais barato. Ou ela gasta demais porque ela tem que voltar com a carteira vazia. Ela ganhou um dinheiro, ganhou um prêmio, ganhou algo inesperado e ela tem que gastar tudo para voltar ao estado de pobre, de estar sem dinheiro o tempo inteiro, tá? E aí você vai entender sobre a mente humana, que é exatamente isso, que não é racional. Então o que acontece? O lado esquerdo do cérebro, ele é racional, o seu lado esquerdo do cérebro é racional, o lado direito do cérebro é emocional. Então o que acontece? O nosso lado esquerdo do cérebro, ele é racional e tem 5%, tá? De racionalidade, enquanto o lado direito do cérebro tem aproximadamente 95%. E o que acontece? As pessoas acreditam que tomam decisões nas suas vidas de forma racional, como se o cérebro humano 95% é emocional. É o seu registro, suas memórias, suas crenças que fazem você decidir, é o seu piloto automático. Você decide no piloto automático, ele está aqui, ó, na parte emocional, não está na parte racional. Tudo bem? Então você decide de forma racional ou de forma emocional. Se 95% do seu cérebro é emocional, então você decide de forma emocional. É seu piloto automático. Isso você vai aprender dentro do programa DNA Próspero, tá certo? Você vai entender quais são os seus sabotadores, tá? Financeiros. Seus pensamentos, seus comportamentos, são sentimentos que fazem você se sabotar e voltar a estaca zero, e você ficar endividado, você ter dívidas impagáveis, de você ter uma vida limitada, sacrificada por conta disso, tá? Por conta desses sabotadores, tudo bem? E aí você vai perceber, num momento, quais são os pensamentos que impedem de você prosperar. Você vai ver, João, isso não vai dar certo, tudo que eu faço dá errado, no começo vai até certinho, daqui a pouco a coisa desanda. Por que isso acontece? Tem algum padrão limitante na sua mente, no seu inconsciente. E a gente vai acessar isso através dos exercícios que eu ensino do Mindfulness, que é uma técnica milenar dos orientais, e um exercício da quinta dimensão que você vai expandir a sua mente para entender onde é que está essa crença limitante, tentar limpar ela, desbloquear, trocar a chave, a fechadura e criar uma mentalidade de uma pessoa próspera. Tudo bem? Você vai ver como dizem, eu não consigo prosperar porque tem algo que acontece que eu não sei o que é, tá? Eu não mereço ser rico, é uma crença de merecimento. Quando você vai ver um treinamento
que você vai perceber como fazer esse alinhamento, a crença de identidade, a crença de capacidade e a crença de merecimento. É um exercício lindo que você vai perceber algo tão transformador na sua vida, que tem tanto impacto e que vai fazer toda a diferença. E aí você vai perceber onde estavam as amarras, as travas, porque isso aconteceu comigo também. Não é porque eu estou te ensinando que eu também não tinha, eu tinha e eu tenho, eu continuo trabalhando tudo isso aí, e por mais de ter trabalhado essa parte racional durante muitos anos, eu também tenho essa parte emocional que eu preciso trabalhar, tá certo? Então o que acontece? Eu decidi criar esse método exatamente para poder fortalecer isso dentro de mim, o que é positivo, e eliminar o que é negativo, para poder ensinar outras pessoas também, para que elas eliminem as delas. E isso é poder de transformação. Isso já é prosperidade, porque no momento que eu penso em crescer e contribuir, ajudar você na mudança, eu estou crescendo. Eu estou crescendo porque eu estou ajudando pessoas. Um dos princípios dos judeus é ajudar pessoas, transformar pessoas. Por quê? Porque a humanidade precisa de salvação, e a salvação está no ensinamento de ajudar outras pessoas na mudança, tá bom? Então tem gente que é tão pessimista que ela diz que eu não sou pessimista não, eu sou realista, Júnior. Tá? A pessoa já está tão negativa que ela acha que isso é realidade, tá bom? E aí o que acontece? Se pergunte agora, você conhece alguma pessoa bem-sucedida que ela é pessimista? Eu não conheço. Tá? E aí mostra, como eu vou falar aqui sobre o conhecimento de Napoleão Hill, o homem que estudou, um estudioso que estudou mais de 20 anos o comportamento humano das pessoas mais ricas dos Estados Unidos, como Walt Disney, como Henry Ford, como Thomas Edison e outros homens que foram muito bem sucedidos. E aí você vai ver que todos eles eram otimistas demais, eram visionários, pessoas que pensavam além do, considerados até loucos pela humanidade, mas conseguiram conquistar o impossível. Por quê? Porque eram pessoas otimistas. Eu não conheço, infelizmente, nenhuma pessoa pessimista ser bem sucedida. E isso você vai ver como mudar esse mindset. Tá? Você vai perceber que sendo uma pessoa otimista, você vai ganhar muito mais do que perder. Tá? Quais são os sentimentos que impedem de você prosperar? Será que é ansiedade? Será que é o sentimento de fracasso? Será que é o sentimento de inflexibilidade, que não quer mudar? Por quê? Porque na zona de conforto é melhor você conservar o que você já tem do que você se arriscar e perder. Será que é isso? Será que é o medo de ser rico? Será que é o medo de continuar, pode perder suas amizades, o convívio das pessoas, de você ser excluído das pessoas que você ama porque você enriqueceu, porque você mudou seu padrão social? É isso? Será que é por orgulho, por mágoa, tá? Que você, por conta de algum problema familiar, de rejeição, de abandono, que está explicado que a pessoa enriquece pelo motivo errado, porque ela está nutrindo uma dor, um sentimento que impede dele prosperar? Será que é por conta do complexo de inferioridade? Você acha que só os outros merecem, você não merece, você se sente incapaz, inferior às outras pessoas? É isso, tá? E você vai ver no nosso programa como mudar essa mentalidade, como virar essa chave, virar a chave da prosperidade e perceber que você merece, que você é digno e merecedor, digna e merecedora de algo extraordinário, porque a divindade criou, tá? Tudo com fartura e abundância. Se criou o universo, se criou o mar, a Mata Atlântica, as reservas, o território, o limite geográfico, com tudo com fartura e abundância. O porquê o ser humano vai viver de escassez, de miséria, de limitação? Não existe, tá? Tudo que é limitado, que é escasso, é uma disfunção, e toda disfunção deve e merece ser tratada. E é isso que nós vamos trabalhar dentro do programa DNA Próspero, tá certo? Você conhecer como fazer essas mudanças mentais, para que você possa atrair a prosperidade verdadeira na sua vida. Quais são os comportamentos que impedem de você prosperar? Será que é a desorganização? Júnior, eu não sei onde está o DUT do meu carro, eu não sei onde está a última parcela do financiamento que eu paguei, eu não sei onde está o meu contrato de compra e venda, tá? Disso aí. Então o que acontece? Você precisa organizar, ter pasta, ter arquivos, colocar isso, ter um orçamento, um registro dessas entradas e saídas. Por quê? Porque com isso você passa a ter controle,
você passa a ter direção. No momento que você não sabe como fazer, você termina perdendo, porque a desorganização te leva a ter perdas, tá certo? Você não sabe dizer não. Tem gente que não sabe dizer não, quer dizer sim para não fazer feio, termina tomando calote, termina ficando endividado, pagando dívida dos outros, estando com nome sujo, com restrição, por conta disso. É isso que está acontecendo na sua vida. Então você vai entender o porquê você faz isso de forma inconsciente. Você pode dar um não para uma pessoa, mas ela entender e ela não ficar magoada, tá certo? E você não precisa dizer sim, não é dizer, né, como carregar o mundo nas costas, carregar essas pessoas que não conseguiram. Você tem uma ajuda financeira. O que acontece? Você tem como mostrar para a pessoa, você ensinar ela a pescar e não você dar o peixe para ela comer. Entendeu? Por quê? Porque você está escravizando essa pessoa também, você está deixando ela refém para que ela não busque as mudanças que ela precisa ter na vida dela, tá? Eu não estou dizendo para você parar de doar, não estou dizendo para você deixar de ajudar essas pessoas. Você só que você pode fazer agora diferente, porque você tem um DNA próspero, você pode crescer e contribuir, entregar o melhor para essas pessoas, conhecimento, faça isso, direcione, tá? Para que essa pessoa saia desse estado de dependência, e aí você também não precisa mais carregar essas pessoas nas costas, tá bom? Então é teimosia, a pessoa é teimosa, tem ali uma legião de conselheiros, tem pessoas que sabem como fazer, tem pessoas que sabem orientar, tá? Não estou dizendo para você pegar a orientação de qualquer pessoa, o ideal é que você pegue a orientação de pessoas que têm experiência no campo de batalha, que ela já vivenciou aquela experiência e sabe como fazer, e sabe como dar certo. Tá? A maioria das pessoas terminam pegando conselhos de pessoas que não têm experiência de campo de batalha. Não estou dizendo para você não ouvir essas pessoas, estou dizendo que essas pessoas servem como um ponto de atenção sobre algo que você precisa estar atento, mas não num ponto de decisão para que te limite a não fazer, tá certo? Então pega a orientação, procura quem sabe fazer, quem tem experiência no campo de batalha, e você vai colocar isso em prática, tá? Então deixa de ser teimoso, de querer fazer por conta própria, de ter a cabeça dura, de não aceitar a mudança, fazer de qualquer jeito, de forma imatura, de forma inocente, de forma boba, e achar que vai dar certo. Teimosia é também uma maneira de você deixar de ter sabedoria. Então busque sabedoria, faça isso, faça dar certo. Não queira ser sempre o dono da razão, o dono da verdade, entendeu? Ouça outras pessoas, entenda, monte um quebra-cabeça e tire essa verdade. Você vai ver, a partir disso, que isso passa a ser uma autossabotagem, se você quer fazer tudo por conta própria. Tem uma coisa que me incomoda muito. Você pode ter o julgamento do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus amigos, um julgamento do que está acontecendo na sua vida financeira. Você pode ter um julgamento sobre tudo, sobre as pessoas, como elas te olham, como elas comentam ao seu respeito. Mas existe uma voz que dói muito mais, que é pior do que um tapa na cara, um murro no olho, tá? Que é um crítico interno. É você, essa voz diz para você, ela te julga, ela te critica, ela te censura o tempo inteiro, te colocando para baixo, pisando na sua cabeça, pisando no seu pescoço e dizendo: você está derrotado, você é pobre, você está alinhado, você está fudido, e isso você merece, porque você merece. E isso não vai mudar, vai continuar assim. Esse crítico interno, você tem como silenciar essa voz. Você vai aprender a saber como silenciar essa voz. E você ter a sabedoria de se amar, de ter compaixão por você, de ter amor próprio, de saber vencer essas etapas difíceis na sua vida. Porque você não tinha inteligência financeira, você não teve educação financeira e você não teve uma mentalidade, um mindset de prosperidade na sua vida, você não aprendeu isso. Então se ame, se cuide, se respeite e saiba que o crítico interno tem que silenciar essa voz, tá? Você vai aprender isso aqui no DNA Próspero. Outra coisa, você vai aprender com Napoleão Hill, um homem, um estudioso, um sábio, que estudou durante 20 anos o comportamento humano das pessoas mais bem-sucedidas nos Estados Unidos. Entre essas pessoas tinha o Walt Disney, tinha eles como Henry Ford, tá? Thomas Edison, o homem que inventou a lâmpada, tenha Beto Rockefeller, um dos homens mais ricos, poderosos dos Estados Unidos, que era um dono das refinarias que fazia solventes,
na época que não existia energia elétrica por causa dos lampiões, tá certo? E aí o que acontece? Você vai perceber, uma das coisas que Napoleão Hill fala com muita sabedoria é a criação de um mastermind. O que é um mastermind? É um grupo de pessoas que se juntam para buscar soluções sobre o mesmo negócio. Eu hoje, como mentor, como coach, como treinador, eu posso juntar pessoas que estão em busca do conhecimento que eu adquiri e eu compartilhar isso para haver a transformação não só em uma pessoa, mas a transformação em milhares de pessoas. Porque quando eu mudo uma pessoa, eu mudo uma família. Quando eu mudo um grupo, eu mudo milhares de famílias, entendeu? E isso muda as gerações, as próximas gerações dos seus familiares. Começou a partir de você e eles vão agradecer porque você contribuiu positivamente para essa mudança, dessa prosperidade, essa fartura e abundância na sua família, na sua vida. Você merece porque você é digno, digna, merecedora de algo extraordinário. E essa mudança começa através do Mastermind. Quantas oportunidades acontecem em treinamentos, como eu até vivenciei, de você estar vivenciando lá pessoas que têm dinheiro demais e não conseguem dormir. Como uma pessoa não consegue dormir? Tá? Se tem dinheiro demais, exatamente, os seus familiares queriam destruir o patrimônio que foi construído e por quê? Porque não tem a sabedoria, ele como gestor precisava. E eu percebi que, peraí, tem gente que sofre porque tem dinheiro demais, tem gente que tem de menos e também está sofrendo. O que tem? A vida é equilíbrio. Napoleão mostra isso, que essas oportunidades aparecem, pessoas se juntam e terminam criando sociedades. Um tem uma coisa, outro tem outra, se juntam e montam um negócio. Tem pessoas que têm o mesmo problema e não vê o problema que vive, mas vê no outro. E isso faz com que, eu tenho essa vida, é isso que está acontecendo lá em casa. Isso resolve porque ele me mostrou o caminho. O Mastermind serve para isso, criar uma mente mestra, uma chave mestra de mudança, de transformação, tá certo? E a soma de várias mentes dentro do programa do coach tem o poder de transformação. Então, o coach tem um poder de transformação porque nós construímos uma mente mestra. Tudo bem? E aí você vem para cá, tá? Através dos exercícios de autoterapia, no qual você vai acessar essas memórias, são técnicas orientais, que os orientais têm a sabedoria milenar da expansão da mente, junto com outra técnica de cura energética, no qual você vai acessar suas memórias inconscientes na quinta dimensão, com exercício de física quântica, você vai ter o poder de manifestar os seus sonhos e metas com o poder da sua mente, através da imaginação. Essa técnica, eu te digo que tem até uma experiência fantástica que eu vivenciei nos Estados Unidos, que foi exatamente isso. Um dos mentores disse assim, que um repórter foi entrevistar a ex-mulher de Walt Disney, e ele disse exatamente assim para o administrador, né, do parque: pô, que pena que ele não está, que pena que o Walt Disney não está vivo para ver tudo isso que ele construiu com tanta beleza, porque está pronto, né? E ele não pôde ver. Como ele não viu? Ele não está vivo para ver, porque se ele imaginou, ele criou que tudo isso era possível ser feito com o poder da sua mente. Como é que ele não viu isso antes, né? Ele não precisava estar vivo, porque antes de existir no físico, já existia na mente dele. E essa mente brilhante, extraordinária de Walt Disney, aquele talento criativo e aquela inspiração para fazer tudo que foi construído, partiu de uma mente com poder de transformação. E eu vou te ensinar como acessar essas memórias, para que você apague as memórias inconscientes, resetar as memórias ruins, colocar as memórias boas e fortalecer elas para que você crie crenças fortalecedoras de enriquecimento, de prosperidade e de mudança na sua vida. E isso vai fazer total diferença. Pode isso não acontecer no primeiro dia, no segundo, mas durante um processo de mudança, você vai perceber que cada dia tem algo novo para ser aprendido e ser transformado. E o poder de transformação começa quando você acredita e você coloca em prática. Porque conhecimento sem prática é apenas conhecimento. Conhecimento com prática é transformação. Então coloque em prática e você vai ver a diferença que está acontecendo, que vai acontecer na sua vida, como está acontecendo na vida de milhares de pessoas que estão utilizando esse mesmo método. Tá bom? Então vamos lá. Você vai ver sobre o contágio social.
O que quer dizer contágio social? Contágio social quer dizer que você é a soma da média das 5 pessoas que você mais convive. Se essas pessoas são bem-sucedidas, com certeza você é bem-sucedido financeiramente. Se essas pessoas são mal-sucedidas ou estão endividadas, certamente você é a média delas. Tá? O padrão social, então isso é um estudo de Harvard, dos cientistas que mostram que as pessoas se comportam de acordo com a média, porque nós somos seres humanos sociais. Então o nosso sistema de crença é envolvido pelo contágio social. Então, no momento que você entra no treinamento do DNA Próspera, que você está envolvido com pessoas com contágio social, sendo influenciado positivamente por uma mudança de uma mente próspera, de uma vida transformadora financeira, de mudança de mindset, colocando uma chave, uma mente mestra de uma pessoa positiva, produtiva e próspera, com certeza essa mudança já aconteceu com você, tá bom? Então só nessa primeira decisão você já tem. E aí você vai perceber que tudo existe uma zona de conforto. Você vai perceber, tudo tem que se pagar um preço. Se hoje sua vida é limitada financeiramente, você está pagando um preço por isso. Se você está vivendo uma vida estagnada financeiramente, com certeza você também está pagando um preço. E se você quiser um sucesso financeiro de se tornar uma pessoa rica, milionária, uma pessoa extraordinária, farta e abundante, que nada para você tenha limite, principalmente no pilar financeiro, porque a gente fala de prosperidade, a pessoa pensa que prosperidade é só na relação financeira, e não é. Você ser próspero no seu trabalho, você ser prosperidade nas finanças, no seu relacionamento conjugal, na sua relação com filhos, na sua relação com amigos, na sua relação, na sua espiritualidade, no servir. No coach nós trabalhamos 12 pilares, que todos esses pilares ele completa para você ter uma vida plena, uma vida em equilíbrio. E como muitas das vezes essa zona de conforto lhe impede de prosperar. Por quê? Porque você vai pagar um preço por essa mudança, mas você já está pagando um preço agora, seja pela limitação, seja pela estagnação, ou seja pelo extraordinário, você vai pagar um preço. E eu te convido nesse programa do DNA Próspero, exatamente isso, você pagar o preço para ter uma vida extraordinária, uma vida positiva, produtiva e próspera, para que você saia dessas amarras financeiras, para que você saia dessa vida aprisionada de dívida, de pagamentos de conta, tá certo? E faça você crescer para que isso mude. Imagina na próxima geração, seus filhos, seus netos, saberem que você construiu essa mudança, porque você pagou o preço agora, você saiu da zona de conforto, você não quer mais essa estagnação, você não quer mais a limitação. Isso tem que ser compartilhado e isso as pessoas vão sentir orgulho de você, você vai sentir orgulho de você, vai bater no peito e dizer, eu consegui, eu venci a zona de conforto, a zona de aprisionamento, eu tirei as amarras financeiras que existia na história da minha família, eu comecei, eu transformei, eu posso, sou capaz, eu posso ter motivo agora de sonhar alto e eu convido você a fazer o mesmo, tá certo? Então venha comigo e aqui tá. Então eu tenho esse recadinho de agora. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê esse like aí, tá bom? Deixe seu comentário, coloque as suas dúvidas que isso vai ajudar. E se o conteúdo é de valor, que você sabe que esse conteúdo é transformador, eu peço que você compartilhe com 3 pessoas que você ama, que precisam desse conhecimento que está aqui agora, que você foi contemplado com essa informação gratuita, tá certo? Seu comentário aqui embaixo vai ajudar eu a criar novos conteúdos de valor também. Um forte abraço, tá? De coração. Até mais. Tchau, tchau.